Júpiter continua a intrigar cientistas e astrônomos por séculos. Cada avanço em nosso entendimento deste gigante gasoso desafia nossas expectativas em relação ao comportamento imprevisível e frequentemente hostil, com tempestades, ventos incrivelmente velozes de até 640 km por hora e os mistérios escondidos em seus oceanos metálicos subterrâneos. Júpiter, a cada descoberta, se destaca pela imprevisibilidade. Recentemente, a descoberta de 12 novas luas orbitando o gigante gasoso elevou o total de satélites ao seu redor para 92, superando qualquer outro planeta em nosso sistema solar. As luas recém-descobertas variam em tamanho de 1 a 3,2 quilômetros, e a maioria delas possui órbitas longas, levando mais de 550 dias. Especula-se que essas luas distantes se movam na direção oposta à rotação de Júpiter e podem ser asteroides capturados. Por muito tempo, acreditou-se que Júpiter atuasse como um escudo protetor, afastando ameaças da Terra. No entanto, novas descobertas lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião do nosso planeta. Cometas que se originam nas regiões distantes do Sistema Solar e levam milênios para completar sua órbita ao redor do Sol, geralmente se aproximam da Terra, graças à influência gravitacional de Júpiter. A maioria desses objetos é desviada para longe do Sistema Solar antes de se aproximar da Terra. Assim, as chances de colisões com cometas acabam sendo extremamente raras. Com todas essas forças gravitacionais, fica evidenciado fatores positivos e negativos para a vida na Terra. Por um lado, sua imensa gravidade impede que rochas espaciais se acumulem e formem um planeta, levando à formação do cinturão de asteroides. No entanto, a atração gravitacional do gigante gasoso influenciar asteroides, fazendo com que alguns desviem em direção ao Sol. Essa mudança em suas trajetórias aumenta as chances de colisões com a Terra. Em 1770, o cometa Lexor passou a apenas cerca de 1.600.000 quilômetros do nosso planeta, uma proximidade extraordinária em uma escala astronômica. Acredita-se que esse cometa tenha vindo inicialmente das regiões externas do Sistema Solar e tenha tido um encontro próximo com Júpiter, que redirecionou seu caminho em direção à Terra. Após completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa voltou a ter uma proximidade próxima com Júpiter, o que o ejetou do nosso Sistema Solar. Estudos atuais e simulações mais recentes apresentam uma nova perspectiva. A gravidade de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que eliminam asteroides errantes e os redirecionam para o interior do Sistema Solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione cometas em direção à Terra, como no caso do cometa Lexor. Mas se Júpiter tivesse apenas 1/5 de sua massa atual, ele ainda perturbaria cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, levando a uma taxa de impacto mais alta na Terra. A frequência de impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta. Alguns cientistas acreditam que as colisões com a Terra são responsáveis pela presença de água em Júpiter. Vapor d'água foi detectado pela primeira vez em Júpiter em 1995, pela sonda Galileu, que conduziu extensas observações e medições do planeta e de suas luas. Dados recentes mostram que a água representa aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter, acima do equador do planeta. Embora isso possa parecer pouco, é uma quantidade imensa de água. Saber quanto de água está presente em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do Sistema Solar. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores usou dados de telescópios para descobrir a presença substancial de água no famoso Grande Ponto Vermelho de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a sonda Juno atualmente orbita o gigante gasoso, tirando fotos detalhadas de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a sonda agora revelou ainda mais evidências de água em Júpiter. Devido ao tamanho desse gigante gasoso, que possui mais do que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas em nosso sistema solar, mesmo pequenas frações de água em um planeta tão grande resultam em uma quantidade significativa, muito maior do que a encontrada na Terra.
A presença de água na atmosfera também é a razão pela qual Júpiter, assim como a Terra, exibe fascinantes relâmpagos, 100 vezes mais brilhantes do que os relâmpagos terrestres. A sonda Juno também avistou relâmpagos fracos em altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas caem para aproximadamente 87 graus Celsius negativos, muito frio para que a água exista em estado líquido. Então, como o relâmpago ocorre sob essas condições? A resposta para o mistério está na amônia, um componente na atmosfera de Júpiter que age como um anticongelante natural na alta atmosfera. Gotículas de água formam-se quando o gelo de água colide com vapores de amônia, e essas gotículas de água e amônia então colidem com cristais de gelo, criando uma carga elétrica que gera relâmpagos abaixo das nuvens de amônia. As gotículas de água e amônia continuam crescendo até se tornarem muito pesadas para permanecer suspensas no ar, parecendo grandes pedras de granizo. Anteriormente, acreditava-se que o gigante do nosso sistema solar tinha um núcleo rochoso, uma teoria aceita por muito tempo. Recentemente, cientistas começaram a questionar essa teoria. O núcleo de Júpiter tem pressões extremamente altas, muito maiores do que na Terra, e temperaturas que chegam 20.000 graus Celsius. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de sua composição e propriedades físicas. E recentemente os cientistas descobriram que o núcleo não é tão compacto quanto pensavam. Apenas 18% do material é rochoso. Júpiter é predominantemente composto de hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, juntamente com cerca de 10% de hélio e pequenas quantidades de outros elementos. Nas camadas externas, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, da mesma forma que existe em nosso planeta. No entanto, à medida que você mergulha mais profundamente em Júpiter, a crescente pressão atmosférica transforma o hidrogênio em um fluido denso e estranho que conduz eletricidade como um metal. A aproximadamente 10% do caminho em direção ao núcleo, o imenso volume de gás hidrogênio que forma a atmosfera do planeta se comprime em uma forma única, conhecida como hidrogênio metálico líquido. O hidrogênio metálico líquido possui propriedades semelhantes às da água, com baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em um gigantesco gerador. Ao final da missão da Juno em 2025, os cientistas terão evidências suficientes para avaliar suas hipóteses. À medida que a pesquisa continua, podemos esperar encontrar novos mistérios sobre o gigante gasoso de nosso sistema solar. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e seguir o canal para mais curiosidades cósmicas. Aprender o mundo.